Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as oscilações das taxas e também dos preços do Tesouro IPCA, porque aqui você quer ter rentabilidade e gastar pouco. Se você quer saber mais a esse respeito, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente mesmo, às 18 horas, tem vídeo novo para você. E tá aqui, ó, o IPCA 2026. Repara comigo o que aconteceu ao longo do final do mês de abril e início do mês de maio. Veja que a taxa chegou a 5,60. Depois ela parecia que ia despencar. Chegou a 5,39 e caminhava para uma mínima dos últimos 30 dias. Mas não, nessa semana de maio voltou a subir a 5,58, quase nessa máxima dos últimos 30 dias. E agora, na quinta e na última sexta-feira, despencou de novo. Para onde vão essas taxas, nós vamos falar também no vídeo de hoje. E com um detalhe, eu já te adianto, vem volatilidade grande e volatilidade significa movimento forte para um dos lados. Assista aí que você vai entender. Começando aqui já, mostrando para você as taxas diárias desse mês de maio. À sua esquerda, você tem lá 5,43, foi a taxa, então, de abertura do primeiro dia útil de maio. E você repara pela marcação no gráfico, 5,40 bem no cantinho esquerdo e 5,60, está aí no gráfico. Você verifica que essa linha azul de taxas ficou oscilando entre esses dois valores, a mínima de 5,40 e a máxima de 5,60. Veja que toda vez que ela corria para baixo de 5,40, no dia seguinte voltava. Da mesma forma, nós temos aqui uma resistência em 5,60. Chegou por duas vezes e regrediu. Enfim, fechamos aqui a última sexta-feira a 5,48, também nesse intervalo de 5,40 e 5,60. Está aí para você, no curtíssimo prazo, quais são as taxas interessantes. Quando nós olhamos, então, agora, já aqui no médio prazo, e trazemos aqui para você as taxas, então, dos últimos 8 meses, taxas médias mensais são essas que estão aí para você na sua tela. À direita, você já vê na cor verde, significando, então, que temos a maior taxa média mensal até o momento. 5,49 está aí no mês de maio. O mês ainda não fechou, faltam só 2 dias. Mas se não ficar entre as maiores, vai ser uma surpresa. Eu acredito que vai continuar assim, ou com a maior taxa média mensal, ou junto com a taxa média aí do mês de março, 5,46, que havia sido a última mais alta. Mas o que você precisa saber olhando para esse gráfico é a linha vermelha, a linha de tendência mensal, que já deixa claro, muito claro para você, que a tendência é de alta. Está aí a marcação no gráfico para você entender, então. Taxas continuam com tendência de alta no médio prazo, nos últimos aí 8 meses. Quando nós olhamos agora o prazo um pouco maior, os últimos 2 anos, aliás, não os últimos, desde o lançamento do título. Esse título IPCA 2026 foi lançado em fevereiro de 2020. São quase 2 anos e meio aí de taxas para você. Nesse caso, essa taxa da última sexta-feira, 5,48, está no melhor quartil histórico de taxas, ou seja, nas 25% melhores taxas destes mais de 2 anos. Está exatamente entre as 5% melhores taxas. Traduzindo para o bom português para você, se você comprar agora esse título por essa taxa, você está comprando numa taxa muito melhor do que a grande maioria das pessoas que comprou ou que vem comprando esse título em termos de taxa. Está aí a informação para você, rentabilidade para você quando você está projetando levar esse título até o vencimento. Essa é a informação mais importante. Agora, se o que você quer é marcação a mercado, é comprar esse título e vendê-lo antes de 2026, eu tenho um alerta para você. A minha sugestão é, não faça isso. Não é uma indicação, é apenas uma sugestão. E vou te explicar por quê. Olha aí na sua tela essa parte em vermelho no alto, é o preço do título, 3.166. Quando está em vermelho, significa que está nos 25% preços mais caros. E você sabe que marcação a mercado, você precisa comprar então com um preço que te compense o ganho então. Então, se você comprar com um preço muito caro, esse título não vai gerar ganho para você. Você precisa comprar com um preço aqui embaixo e vendê-lo com preço lá em cima. Olhando aqui no gráfico, você vai entender um pouco melhor. O preço está aí na cor vermelha.
E a escala dele está à sua esquerda, você vê as marcações, 3.400, 3.100, 2.800. Olha essa marcação verde, que é o melhor quartil que nós temos aí. Esse retângulo na cor verde indica que até R$ 2.857 estava o melhor quartil, os 25% maiores preços. Só que você veja na cor vermelha que o preço já foi embora, já passou de 3.100. Ou seja, não é uma boa oportunidade comprar esse título e pensar em vendê-lo daqui a alguns meses, 1 ano, 2. Eu não acredito nessa possibilidade. Comprou o IPCA 2026? Pense em levá-lo até o vencimento. É a melhor alternativa para você. E falar em alternativa, se você está gostando desse vídeo, dá um super like aí, porque ajuda muito aqui o nosso canal. E o nosso intuito aqui é te ajudar para que você aprenda a investir e a caminhar sozinho. Por isso que eu digo que o melhor investimento é no seu conhecimento. E se você quer investir mais no seu conhecimento, está aqui o Clube de Membros, com pagamentos abaixo de R$ 10 mensais. Você não ouviu errado, R$ 10 mensais. Está aqui no alto que você vai entender. Vamos falar agora do IPCA 2035. Lembrando, o 2026 é um título principal e o 2035 também. O que significa isso? Significa, então, para você, que esse título ele tem um vencimento já considerado longo para o mercado. Nós estamos em 22 e 2035 é bem lá para frente. Só que você vai reparar aí no gráfico que já está na sua tela que o movimento é muito parecido. Qual é o movimento? As taxas se concentraram entre 5,60 e 5,80. Veja como dá para ver nitidamente esse movimento do mês de maio. Para baixo de 5,60, ela só foi uma vez, está no centro da sua tela, 5,59 em 17 de maio. E para cima de 5,80, foram as duas melhores taxas do mês, 5,84 duas vezes. Bateu também uma vez 5,80 nessa semana, na quarta-feira, mas depois caiu. Bom, por aí você já tem um cenáriozinho mais ou menos aí para o curto prazo, para você não ser enrolado aqui nesse mercado. Fica atento, então, nessas variações aí de curto prazo. Muito bem, olhando para a taxa média mensal agora, você gravou que a taxa diária 5,69 é a taxa da última sexta-feira. E quando você olha, então, para a taxa média mensal, veja que ela está muito próximo dos 5,71, que é a média de maio e é também a média do melhor mês aí, que foi de março. Então, você verifica que a taxa, olhando para esse histórico dos últimos 8 meses, está muito boa também, porque olhando novamente a linha pontilhada em vermelho, a tendência de alta continua. À esquerda do seu vídeo está lá 5,17 e você verifica que essa taxa praticamente foi subindo, e subindo forte alguns meses. Então tá aí, no diário você já viu o intervalo que ela está se concentrando. No mensal, nos últimos 8 meses, você já viu que a tendência é de alta. Agora vamos falar de um prazo maior, um prazo de 2 anos. Aliás, quase 2 anos e meio, desde janeiro de 2020. É bom que você saiba que esse título ele já tem muito mais do que esse prazo no mercado. Mas eu trago os últimos 10 anos para facilitar aqui a padronização da análise de todos os títulos, para que um não fique olhando 1 ano, o outro 2 anos. Então a tentativa aqui é facilitar para você ter essa compreensão. Muito bem, como que nós estamos verificando aqui? Veja aqui no alto do seu vídeo à esquerda, 5,69 na cor verde. A taxa continua no melhor quartil. Veja, venho falando isso há um bom tempo para você. E, coincidentemente, também está nos 5% melhores taxas desde 2020, assim como 2026. Então, taxa boa para levar até o vencimento. Só que tem um detalhe, eu falo para levar até o vencimento e muita gente se assusta, porque esse título varia bastante. Ele é um segundo título mais longo do IPCA principal. Então, se você comprou mesmo, é para quem tem um plano de longo prazo. Por exemplo, uma aposentadoria, uma faculdade de filhos, enfim, alguma coisa que você consiga projetar para daqui mais de 12 anos. A taxa está boa olhando para o histórico. E o preço para marcação a mercado? Você lembra que o 2026 estava muito ruim, estava na cor verde. Olha esse aí, no centro da sua tela no alto, em amarelo, 1939. O que significa isso? Não está na melhor taxa, que é da cor verde, as 25% melhores. E não está na cor vermelha, que são as 25% piores preços. Ele está no intervalo 50% intermediário. Então eu diria para você, não está ruim para marcação a mercado, mas também não está bom. Em resumo, não acho que é uma boa alternativa você comprar para marcação a mercado esse título. É mais um que, na minha visão, é para comprar e segurar sem ter questão de tempo. E aí, se daqui a 5,
10 anos, tiver marcação a mercado, aí sim você aproveita. E aí você pode verificar isso também aqui no gráfico dele. Está aí o gráfico na cor vermelha. Lembrando, na cor vermelha nós estamos mostrando o preço e na cor azul é a taxa. Você verifica claramente que eles são inversamente proporcionais. Está aí na sua tela para você reparar. E até qual preço que iria, então, no melhor quartil para marcação a mercado? Até 1,861. Veja que o preço, você tem aqui as marcações. No caso dessa última sexta-feira, esse preço já está acima de R$ 1.900. Então, já saiu bastante do melhor quartil. Não vale a pena nesse momento. Mas você observando aí ainda nesse gráfico, você vê por esse retângulo verde do quartil que, por alguns momentos, ele ficou sim dentro desse retângulo. Era movimento para você comprar e saber que para marcação a mercado, a sua chance aumenta. Então, estou indicando, estou só trazendo informação para que você entenda, porque os canais não trazem esse detalhamento, esse histórico para você. E você precisa entender isso cada vez mais. Falar em entender, se você quer entender a respeito do Tesouro Direto, eu tenho uma playlist que é mais assistida aqui do canal. Chama Mapa do Tesouro e ela está aqui no alto com diversos vídeos. É um curso completo e gratuito para você. Aproveita lá! Para finalizar aqui para você, eu quero trazer o 2045. Lembrando, o 2045 é o IPCA principal mais longo. O que significa isso? É o melhor, em tese, para você fazer marcação a mercado. Por que em tese? Vou explicar já já para você. Bom, em termos de taxa, a taxa dele é exatamente a mesma do 35. Então, fechou em 5,69 na última sexta-feira e você já sabe que está entre as 5% melhores taxas, porque é igual ao 2035. E quando nós estamos falando de preço, está aí na sua tela, o preço já está em verde. Então, relembrando, IPCA 2026 estava em vermelho, pior quartil. IPCA 2035 em amarelo, um quartil intermediário dos 50%. E esse IPCA 2045 está na cor verde, está no melhor quartil, exatamente nos 19% melhores preços desde janeiro de 2020. Veja, são quase 2 anos e 5 meses trazendo diariamente aqui os preços e as taxas. E o preço está entre os 19% melhores preços. Olha aqui na tela para você entender do que eu estou falando. Veja novamente o quartil marcado aí para você nesse retângulo verde. E na cor vermelha, os preços. Veja que durante um bom período de tempo, eu diria até que durante vários meses, mais precisamente desde o final de outubro de 21 e praticamente até agora, maio de 22, ele continua prioritariamente nesse melhor quartil. Pode ser que fique melhor? Até pode, mas no curtíssimo prazo não é essa a projeção que nós temos aqui. Mas ele está no melhor quartil. Só que lembre-se, é 2045. Comprar para querer vender no curtíssimo prazo, eu acho muito arriscado. Agora, eu quero te mostrar graficamente para onde podem ir essas taxas agora daqui para frente. Está preparado? Então dá aí um super like para ajudar aqui o nosso canal e nós podermos trazer informação de qualidade. Só que antes de falar da taxa, se o que você quer é rentabilidade, você precisa conhecer a nossa playlist de CDBs. CDBs pagando mais de 14% no pré-fixado. E no CDB vinculado ao IPCA tem taxa acima de 7% e mais a inflação. Não perca, está aqui no alto para você entender melhor. Bom, para finalizar esse vídeo, que aconteceu na semana passada, eu não trouxe para vocês, está aqui ó, a análise gráfica dele, que muitas pessoas estão pedindo. Essa marcação que você está vendo aqui ó, na cor azul, como se fosse uma marcação côncava e outra convexa, significa que nós temos, olha aqui embaixo, um fundo, depois nós tivemos um fundo acima de fundo. Quando nós vamos tendo, então, fundo acima de fundo, e vou dar um destaque aqui para você ver, ó, você verifica, então, o quê? Que está subindo. E aí, quando nós temos taxas subindo, tá aqui ó, a marcação melhor para você ver. E nós temos aqui, ó, cada instante, ela subindo no mensal. Isso aqui são taxas mensais. Significa que é uma tendência de alta. E aí eu tracei essa linha branca, que é uma linha de tendência de alta no mensal. Você repara aí, claramente no vídeo, que em nenhum momento, desde que eu comecei a traçar essa seta, essa linha de tendência, você verifica que em nenhum momento fechou abaixo. Nesse mês que nós estamos aqui, ela ameaçou, aliás, no mês de abril, ameaçou fechar abaixo, mas voltou a fechar acima. Esse é o primeiro detalhe muito interessante. Só que olhando agora aqui para o semanal, que a nossa análise, muitas das vezes, a gente traz aqui sempre uma análise semanal para facilitar aí o seu entendimento. Porque às vezes você não vai conseguir comprar um título
no diário, aí no dia a dia, na correria, e você precisa ter uma noção de para onde está indo a taxa semanal. Tá aí, ó. Veja que a linha de tendência de alta no semanal ela já não é respeitada. Então você tem que ter prazos diferentes. Só que verifica aqui o que aconteceu essa semana. Tá aí para você, ó. Nessa semana de maio, ela toca na linha de tendência e volta a subir. Ou seja, ela rejeitou, então, ficar abaixo desse suporte do semanal. O que significa isso? Significa que a linha de tendência é forte. E agora, olhando no diário, que esse sim talvez seja a relação mais importante para trazer para você aqui nessa semana. Presta bastante atenção que eu vou ajustar aqui o gráfico para você entender melhor. Vamos lá. Eu tracei aqui para você, já há um certo período, eu diria, essa questão gráfica aqui, que você ficou sabendo, então, que era a retração de Fibonacci. E ela tinha alguns números e alguns pontos específicos que eu falava para você. Na semana passada, retraiu até ponto 38. Veja como ela respeitou a primeira retração e tem dificuldade em retrair mais. Ou seja, as taxas de juros não devem ter um recuo muito forte nesse momento, porque ela bateu e ela já sentiu, já ficou acima, então, do suporte. E nessa sexta-feira ainda não fechou, mas tudo indica que vai continuar assim. Só que esse é um primeiro ponto. Tem um outro ponto tão importante quanto esse que eu vou tirar agora aqui para você entender. Tá aí, ó. São as médias. Quando nós observamos as médias, eles também estão respeitando. Veja que quando nós temos médias cada vez mais chegando próximo, e aí você vê, a linha verde é a média, então, de 20 dias. A linha amarela é a média que nós temos aí de 50 dias. E a linha vermelha é a de 200. Veja como elas estão aproximando. Quando elas estão aproximando, a gente já verifica que podemos ter um movimento explosivo. Segundo detalhe importante, veja que os juros futuros para 2026 estão entre a média de 20 e a média de 50, o que reforça ainda mais esse movimento. E para trazer para você o que aconteceu lá no passado, é interessante você verificar. Está aqui, ó, o cruzamento da linha verde com a linha amarela, com as médias. O que aconteceu com a taxa? Disparou. Vou trazer mais atrás aqui para você verificar. Novamente, o que tivemos aqui? Quando ela cruza para cima, a média curta cruza para cima, as taxas disparam. Só que tem outra situação também. Quando cruza para baixo, significa queda. Enfim, resumindo para você, um movimento explosivo deve estar se aproximando. Vamos verificar aqui também. Nós não temos aqui nesse momento a banda de Bollinger, mas eu vou trazer para você ao longo da semana. É importante você ficar atento a esses movimentos que eu estou trazendo. Por que eu estou falando para ficar atento? Porque nós podemos ter cada vez mais volatilidade aí nas próximas semanas. Volatilidade significa que a taxa ou vai subir muito ou ela vai cair muito. Como a economia mundial está muito enfraquecida, no médio prazo eu considero então que essas taxas podem continuar subindo. Por isso, mantenha sua mente em dia. Se tiver variação para baixo, saiba aguardar o momento certo, porque 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que, cada vez mais, fique de olho nas taxas, que é a rentabilidade, e no preço para marcação a mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.